Boa noite, pessoal. Dr. Perisson Dantas conosco hoje, falando sobre a importância da pesquisa dentro da psicologia e, no nosso caso, dentro da análise bioenergética. Daqui a pouquinho eu vou ler o currículo do Perisson, mas o Perisson marcou muito. A primeira vez que eu vi ele estava falando nas 3 bios lá em Campos do Jordão. E ele foi muito aplaudido, pessoal. Ele manda muito bem, ele é estudioso, ele adora o que ele faz muito bem. E boa noite, bem-vinda. Então agora a gente vai ouvir uma pessoa que gosta do que faz muito bem o que faz e tem muito a ensinar. Ele é professor. Oi Dora, oi Andréia, oi Simone, oi Bia. Ele é professor, ele é membro do FECO, professor. Enfim, deixa ele entrar aqui, tô nervoso. Cadê ele? Aqui, oi Perisson, vou te mandar o convite. Aí, convite enviado. Ali, bem-vindo Perisson. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal chegando. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Legal. Perisson, vou dar uma lidinha no teu currículo, tudo bem? Fique à vontade, querido. Tá. A presidente Cristina acabou de entrar, bem-vinda Cristina. Gustavo Nakayama. Nossa chefinha. Gustavo Nakayama falou que tu vai ter umas perguntas boas para ti. Ah, é? Ele falou. Engraçado, né? Só porque ele é meu orientando de monografia, né? Quer fazer umas perguntas. Tô ligado nele. Vamos lá. Eu estava falando que a primeira vez que eu te vi foi nas 3 bios e tu Foi. arrasou, assim. Tu estava dando uma palestra e tu foi aplaudido de pé pelas pessoas. E eu estava Ah, falando... sim. Tu lembra disso? Lembro, foi uma palestra sobre psicossomática numa mesa redonda. E eu estava falando que me marcou muito, e me marca muito o amor, o prazer, a dedicação natural que tu tem com o que tu faz, com a pesquisa, com o estudo, a importância, né, de te ter dentro da nossa organização, a alegria que é. Eu te vejo como um irmão um pouquinho mais velho que eu, e como é bom para mim ver que existem pessoas como tu na nossa organização, que são responsáveis, estudiosas, preocupadas, sempre, né, organizando, trazendo a análise bioenergética para o científico, e isso é uma alegria, assim, que o pessoal vai se beneficiar muito, né, dessa live. Mas vou ler aqui o teu mini currículo. Então, o Perisson Dantas, ele é doutor, ele é psicólogo clínico, analista bioenergético, local trainer e supervisor certificado pelo Instituto Internacional de Análise Bioenergética. Ele é doutor em psicologia clínica pela PUC São Paulo, ele é professor adjunto da UESP, UESP. Universidade Estadual do Piauí. Boa. Ele é chair, né, coordenador do comitê de pesquisa, né, do IBA, e ele é autor do livro Do Trauma Encarnado à Biopatia. Bem-vindo, Perisson. Muito obrigado pela tua presença. Tu quer Eu que te agora... agradeço. Eu quero também dizer para você que eu me sinto muito feliz de estar dividindo esse espaço aqui com você. Né? A gente está aí, América Latina, né, tomando conta de alguns setores importantes dentro do IBA, inclusive bastante, se a gente for parar para pensar em termos de histórico institucional, inovadores, né? Você que está coordenando toda essa parte das mídias sociais, eu que entrei agora trazendo, né, tentando, e eu acho que essa live tem um propósito da gente poder solidificar o papel do comitê científico e de pesquisa dentro do Instituto Internacional. Então, a gente tem a proposta, a partir dessa conversa, na nossa live, de convidar as pessoas para estarem conosco nesse processo de construção e de validação científica e de pesquisa dentro da análise bioenergética. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu estou muito, muito feliz e muito satisfeito da gente estar começando aí esse 2021. Eu começando, particularmente, você já está de vento em popa, né, Dante? Já nas conversas, mas eu estou começando
2021 de novo aqui em lives na internet com você, né? Então, eu acho que é uma boa forma de poder conversar o ano com uma pessoa que eu tenho um grande carinho, um grande respeito e também honro por estar divulgando a análise bioenergética em diferentes espaços aqui nesse momento da internet, levando à frente, dentro da nossa instituição, as mídias sociais, que são tão importantes no mundo atual, dentro do Instituto. Então, que bom que a gente está junto e que bom que a gente vai poder bater esse papo. E eu Muito bom. queria, antes de qualquer coisa, começar né, dizendo que a gente está batendo um papo num momento assim, bem de luto da nossa comunidade, né, que é justamente a gente tá aqui pranteando a nossa perda do Ronald Robbins, né, nesse momento assim, tão difícil, justamente, né, em função da pandemia. Então, é um momento assim, muito triste para todos nós, porque ele foi uma pessoa muito importante dentro da história da bioenergética no Brasil, porque Ronald Robbins foi um dos primeiros treinadores que chefiou os treinamentos de análise bioenergética de alguns institutos aqui no nosso país. E a semente que ele lançou aqui deu muitos frutos para muitas pessoas que hoje estão aí coordenando diferentes instituições e que passaram pela experiência de tê-lo como um trainer, e também para nós que não tivemos a oportunidade de tê-lo como trainer, mas temos a obra dele, que é uma obra super importante, que é o Tarot da Transformação, que a gente utiliza como referência para muitos dos nossos estudos, inclusive no meu trabalho eu faço referência a ele. Então, que essa live seja uma homenagem aqui para Ronald Robbins e também para uma pessoa que também se foi nesses últimos anos, que foi uma pessoa que batalhou bastante para a validação científica da análise bioenergética na Europa, que é a Krista Ventry, né? Então, essa live vai em homenagem para eles. Show, muito bom, Peterson. Vamos começar então? Vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para ti é o que é, né, o Comitê de Pesquisa do IBA, né? Se tu pudesse falar, por favor, sobre isso. Isso. Bom, o Instituto Internacional de Análise Bioenergética é dividido em alguns, digamos assim, comitês, em alguns setores nos quais ele se organiza enquanto instituição. Então, cada comitê tem uma responsabilidade específica. Então, nós temos o comitê de ensino, nós temos o comitê de pesquisa, nós temos o comitê das mídias sociais, nós temos o Board of Trustees, que é justamente toda essa comunidade de pessoas em termos administrativos que organizam as decisões do IBA de uma maneira geral. E o comitê de pesquisa, aliás, todos os comitês, na verdade, eles, em princípio, são formados e idealizados por membros das três grandes comunidades, né, em termos internacionais. Então, nós temos sempre nos comitês um membro da América Latina, um membro do NANZIBA, que diz respeito aos países que falam a língua inglesa, que aí envolve Estados Unidos, Nova Zelândia, etc. E nós temos também a representatividade da Europa, né? Então, o comitê de pesquisa ele entra dentro desses comitês, fazendo uma atribuição que é, primeiro, de ser responsável por incentivar a pesquisa na análise bioenergética, porque é importante falar que quando a análise bioenergética foi criada por Lowen, foi situada num tempo e num momento histórico onde ele entrava na terceira força da psicologia, não é? No sentido de tentar ser uma opção diferenciada de psicoterapia que envolvia práticas de libertação emocional, de expressão emocional, de rompimento da contracultura, né? Então, você tinha aí década de 50, década de 60 nos Estados Unidos, e aí Lowen ele entrou junto com a gestaltoterapia, com a psicologia transpessoal, com a terapia do grito primal, quer dizer, dentro de todas essas abordagens centradas na pessoa, né, dentro de todas essas abordagens que tentavam trazer uma visão diferenciada do processo terapêutico, que muitas vezes se afastou das universidades, porque
o campo universitário sempre foi um campo muito próximo, por exemplo, às abordagens comportamentais behavioristas, né? Então, nos Estados Unidos, você percebe muito bem, inclusive, é exatamente por isso que o campo das abordagens comportamentais tem uma forte solidificação nas suas teorias e nas suas práticas em termos de pesquisas que são realizadas com os pacientes e terapeutas, pesquisas de eficácia de técnicas, pesquisa de feedback, pesquisa de segmento das pessoas que vão passando pelos efeitos da psicoterapia no decorrer do tempo. Então, isso é muito importante e a gente poder perceber porque é que, por exemplo, as abordagens cognitivas e comportamentais, elas são tão referenciadas, por exemplo, pelos médicos, pelos psiquiatras, porque eles têm realmente, desde o começo, a entrada da abordagem comportamental foi uma entrada dentro do ambiente acadêmico, do ambiente universitário. E a análise bioenergética, junto com todas as terapias da terceira força, foi uma terapia que estava muito mais preocupada em trabalhar as questões das pessoas. Então, por exemplo, existia uma certa, digamos assim, aversão a uma profundidade teórica maior. Né? Inclusive, Lowen ficou, no decorrer do desenvolvimento do próprio Instituto de Análise Bioenergética que ele criou, ele rompeu com o Instituto porque ele achou que as pessoas estavam ficando teóricas demais e indo para o corpo de menos. Né? Então, e na verdade a ideia é a gente poder ter um balanço disso. Tanto no que diz respeito à questão conceitual, a necessidade da gente poder solidificar e trazer um pensamento reflexivo sobre as nossas práticas, como também a gente poder não esquecer, claro, do fundamento do nosso trabalho, que é o trabalho energético, que é o trabalho com o corpo, que é o trabalho com o encouraçamento, com a expressão das emoções, com a autorregulação das pessoas, né? Então, o comitê de pesquisa ele entra como fazendo parte do Instituto de Análise Bioenergética justamente para incentivar a comunidade bioenergética a realizar pesquisas sobre a sua prática. Por que isso? Porque teve um movimento muito forte, ainda existe, na Europa, e para você poder porque alguns países europeus, para você poder clinicar lá, você precisa passar por uma validação do governo daquele país, do sistema de saúde do governo daquele país, para você poder exercer a sua prática enquanto psicoterapeuta, e você precisa mostrar uma pesquisa de que a sua abordagem tem resultados efetivos e que podem ser comprovados por meio de pesquisas quantitativas, epidemiológicas, para a necessidade das pessoas irem para aquele psicólogo, para aquele psicoterapeuta e saber que ele está recebendo um tipo de tratamento adequado para o problema que ele tem e que esse tratamento mostrou antes resultados em outros pacientes. Certo? Então, a análise bioenergética entrou nesse processo, ela teve que entrar na Europa. Ela teve que entrar, porque senão as pessoas da análise bioenergética iriam sempre ocupar essa posição de margem. Elas não iriam ser reconhecidas como psicoterapeutas efetivamente dentro daqueles países. Então, elas precisaram realizar estudos, pesquisas e uma série de documentos para validar a importância, a relevância, a eficácia da análise bioenergética naqueles contextos. Inclusive, a gente tem uma pesquisa muito interessante que foi realizada pela Margit Komeda-Lutz, que é uma das nossas trainers internacionais da Alemanha, que é uma mulher sensacional. Ela é uma pesquisadora mesmo dentro da nossa comunidade. Então, a Margit, ela tem artigos e pesquisas sensacionais que ela vai fazer uma retrospectiva de várias questões, de várias queixas dentro do CID-10 e como é que a análise bioenergética, enquanto prática terapêutica, certo? Teve ou não teve efetividade nesse tipo de questão, né? Então, ela fez uma pesquisa que foi bastante divulgada, inclusive tem um dos nossos livros, que é Os Múltiplos Saberes em Psicologia Corporal, que foi editado pela editora Libertas, que no volume 2, a sexta parte, a última parte do livro, são todos em cima de pesquisas. E essa pesquisa da Margit está lá, juntamente com os trabalhos da Krista Venturi também. Né? Então, a necessidade de a gente colocar a pesquisa e de se instaurar um comitê
tem a possibilidade de a gente incentivar as pessoas que têm interesse, que gostam da pesquisa, que gostam da validação, da construção teórica do conhecimento, delas poderem trazer contribuições e congregar um campo de saber que valide a nossa prática. Porque, Dante, a gente sabe, você sabe, eu sei, que a nossa prática funciona. A nossa prática clínica, dentro dos nossos consultórios, no nosso dia a dia, dentro das nossas comunidades, dentro da nossa bolha, digamos assim, a gente sabe que a nossa abordagem funciona. Mas, muitas vezes, a gente se esbarra com dificuldades porque a gente tem um impasse de produção de conhecimento. As pessoas ainda veem a nossa abordagem com bastante preconceito, principalmente dentro das universidades, dentro dos espaços acadêmicos, dentro das linhas de saúde, né, dentro dos profissionais de saúde, quer dizer, bioenergética. O que é? As pessoas ficam ainda meio confusas. E isso também, de uma certa forma, é uma responsabilidade nossa. Porque a gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa ir para os congressos, a gente precisa mostrar a nossa prática, mostrar os nossos resultados, socializar isso com as pessoas. Porque a pesquisa não é só você ir lá, né? A gente até brincou nas perguntas que a gente estava elaborando, né, para a nossa conversa. Será que pesquisador é aquele que veste o jaleco e fica lá no laboratório? É uma forma de você ser pesquisador. Claro, claro que é. Mas a pesquisa ela envolve uma construção contínua de conhecimento, que parte de uma hipótese. E a gente tem hipóteses que a gente trabalha na análise bioenergética, né, Dante? A gente parte do pressuposto de um conceito de saúde e doença, a gente parte do pressuposto do quais seriam os melhores métodos de tratamento, quais seriam os melhores exercícios e técnicas, a partir do diagnóstico que a gente faz de algumas questões desses pacientes. Então, tudo isso é um raciocínio científico, é um raciocínio de pesquisa. Só que se a gente fica com isso dentro do nosso consultório, só para a gente não, enquanto comunidade, sofre dificuldades, porque, no final das contas, o que importa em termos de divulgação, principalmente para outras comunidades com as quais a gente dialoga, é justamente a gente poder escrever, a gente poder mostrar o resultado da nossa prática, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que é importante, falando bem rapidinho, é justamente a necessidade do dialogar com a universidade, com o campo acadêmico, com outros campos de atuação na área da saúde, na educação. Quer dizer, a pesquisa, ela envolve essa necessidade de você ter uma pesquisa teórica, que é um tipo de pesquisa, você tem a pesquisa aplicada, que é justamente você poder trazer a bioenergética para ser aplicada em diferentes campos de atuação. Então, você tem um trabalho muito bacana sobre isso, por exemplo, com seus grupos de movimento, né? Então, muitas pessoas têm feito trabalhos maravilhosos, mas que não são registrados, que não são mostrados enquanto resultados. Então, isso precisa ser registrado, socializado, levado até para os nossos próprios congressos dentro da bioenergética, porque a gente tem espaço dentro dos congressos da bioenergética para as pessoas mostrarem o trabalho delas, né? Então, isso é muito importante. E a gente acha tão importante isso que nós temos um prêmio que é atribuído em todos os congressos internacionais da bioenergética, tá? Para 3 categorias. A categoria de clínica, a categoria social e a categoria de pesquisa. E não é um prêmio pouco pequeno, não. É um prêmio que envolve um passe livre de inscrição para o congresso, que geralmente a gente faz um investimento considerável para poder estar no congresso, né? Então, é um passe livre para o congresso, é um certificado reconhecido como um prêmio, trabalho premiado, né, naquela categoria, e um prêmio de 500 euros. Eu Né? Nós quero. damos um prêmio. Quem não quer, né? Um prêmio de 500 euros, quer dizer, é uma quantia significativa. No último congresso que nós tivemos em Portugal, a categoria de pesquisa, a pessoa que ganhou foi a Lívia Savarese, da Itália, tá? Então, é muito interessante
a Lívia, ela mostrou um trabalho justamente mostrando, né, uma pesquisa que ela fez muitíssimo interessante, que até está no site do IBA. Então, se vocês quiserem conhecer, por exemplo, as pesquisas que foram feitas, é só acessar o site oficial www.bioenergeticanalysis.com. Hyphen Therapy. Bioenergetic-therapy.com, não é isso, Dante? E a Lívia Savarez, ela trouxe justamente um método, né, mixado de pesquisa, justamente trabalhando a questão da eficácia da análise bioenergética, tá certo? Através das narrativas de pacientes que passaram pelo processo. Então, são trabalhos como esses que a gente está buscando, né, no nosso campo. Diga lá. Lembrei agora do livro da Odila, que também pega, né? Isso. Odila foi uma das, com o mestrado dela, né, que ela vai trazer justamente grounding e autonomia, ela foi uma das... Aqui no Brasil, Odila, a gente pode falar que ela é uma das grandes representatividades, né? O estudo dela de mestrado, que se transformou no livro dela, é justamente trazendo essa repercussão dos grupos de movimento na construção da identidade e da autonomia, né? Então, ela fez o grupo de movimento, avaliou antes e depois, utilizou, por exemplo, a técnica de desenho antes e depois, né? Então, isso é um tipo de estudo muito interessante, porque você vai trazendo diferentes técnicas, né? E, exatamente, o Dila está aqui trazendo que foi um estudo eminentemente qualitativo, né? Assim como o meu também, né? Porque tanto o Dila como eu fizemos, e algumas pessoas dentro da própria análise bioenergética, fizemos as nossas pesquisas dentro da PUC de São Paulo, que tem uma tradição muito forte na pesquisa qualitativa, né? Então, existem duas formas de você trabalhar pesquisa, né? Você pode trabalhar em meios quantitativos e em meios qualitativos. São diferentes formas de você poder construir o conhecimento, mas são formas muito efetivas em ambas as possibilidades, né? O Odila está dizendo assim que a academia valoriza o quantitativo, né? Aí depende, viu, Odila? Porque se a gente for parar para pensar, o quantitativo está muito ligado às pesquisas da área de saúde, né? Então, se você quer mostrar que uma determinada técnica funciona, você precisa, por exemplo, ter toda um raciocínio de pensar, por exemplo, a população de... Vamos pegar o exemplo aqui da Covid-19, da vacina, né? Você precisa pegar uma população ampla em geral, dessa população você precisa estabelecer uma amostra estatística, e aí você muitas vezes precisa fazer um estudo de duplo cego, ou seja, você precisa ter um grupo controle e um grupo experimental, né? Ou seja, você precisa avaliar se realmente aquela técnica que, por exemplo, era bioenergética, pode ser uma técnica que trouxe o resultado, a especificidade daquela técnica trouxe realmente o resultado que você estava esperando, diferente de um grupo que não passou pela análise bioenergética. A gente tem um estudo clássico de grupo de movimento que está em inglês, que é o estudo do Nickel, que ele realizou na Turquia, onde ele fez 3 grupos. Ele fez um grupo com pessoas, né, que sofriam de dores crônicas. E aí ele fez com que as pessoas passassem por, número 1, nenhum tipo de tratamento, número 2, exercícios de yoga e meditação, e número 3, exercícios de bioenergética. E aí ele queria saber, na verdade, né, se o grupo de análise bioenergética tinha melhores resultados do que os outros 2. Né? Então, esse é o tipo de estudo considerado quantitativo, porque você vai trazendo diferentes grupos, você tem que ter um grupo controle, né, que é um grupo que, por exemplo, na vacinação, você dava um placebo para um grupo e você dava a vacina para o outro, e depois você via os resultados, para você saber se realmente é a vacina que faz a pessoa melhorar. Por isso que você precisa trazer uma pessoa que passa por uma vacina falsa, tá certo? Porque aí ela não sabe se ela está tendo a vacina ou não. Né? É considerado o grupo controle, que é o grupo placebo. Né? Então, esse tipo de raciocínio quantitativo
é um raciocínio muito comum e é um raciocínio importante dentro da área de saúde, né? Só que a gente está tendo um crescimento, principalmente aqui no Brasil, de análises também qualitativas, né? O professor Egberto Turato, que é um professor emérito lá de Campinas, ele é um professor que desenvolveu todo um estudo clínico qualitativo, metodológico, muito interessante, que nos coloca a importância de nós incluirmos na saúde não só números, não só tabelas, não só resultados, mas também a narrativa das pessoas, a subjetividade, a necessidade da gente poder dar voz para os sujeitos da pesquisa. E a partir das experiências subjetivas, a gente fazer uma análise desse discurso que é tão difícil quanto as análises estatísticas quantitativas. Não é fácil você fazer pesquisa qualitativa, não. O Dila está aí para me falar. Né? Pesquisa qualitativa é difícil. Você faz toda uma... Você tem horas, muitas vezes, de gravação de um discurso, por exemplo, eu, no meu caso, né, que eu fiz o meu doutorado com pessoas com queixas somáticas. Então, eu tinha, Dante, imagine aí, eu tinha 8 pacientes. Dessas 8 pacientes, eu fiz mais ou menos 15 sessões. 15 vezes 8, eu tinha mais de 100 horas de gravação de entrevistas para poder fazer a análise, para poder fazer a conexão das experiências, para poder ver o que é que tinha de comum, o que é que tinha de particular, quais são as questões que estavam envolvidas na dinâmica de cada uma e no coletivo dessas pacientes. Então, a pesquisa qualitativa também é uma pesquisa rigorosa, difícil, não é uma pesquisa fácil, é uma pesquisa que, se você fizer com bastante cuidado, você vai ter tanto trabalho quanto. Então, hoje existe sim uma possibilidade de maior respeito para a pesquisa qualitativa. Cuidado, Perisson. A gente tem que estimular o pessoal a pesquisar. Cuidado que tu tá assustando a galera, hein? Mas, olha, o que eu quero dizer para vocês é que falar de pesquisa envolve realmente um compromisso. Envolve um compromisso com o rigor, um compromisso com a verdade do conhecimento. Quando a gente fala, né? Quando a gente fala de pesquisa, a gente fala disso. É que o que eu vejo muito em ti, Perisson, é o prazer que tu tem, é a potência do pesquisador, é a beleza. Quando tu fala da tua pesquisa, né? Quando tu fala do teu conhecimento, é gostoso de te ouvir, né? O pessoal estava te elogiando, a forma que tu narrou um pouco a história da bioenergética, a trajetória do Lowen. Eu vejo, eu gostaria de exaltar na live a sedução positiva do Perisson poderoso, pesquisador que pesquisa por prazer. E aí, para estimular, né, a mestra Maê falou, a gente precisa escrever mais, né? A gente precisa pesquisar mais, né? O que eu quero dizer para quem entra nesse mundo da pesquisa é assim, você tem, é como o da arte, é como o do teatro. Você tem 90% de transpiração e 10% de inspiração. Né? Então, para você poder fazer um bom trabalho, você precisa ter um respaldo, né? Porque a pesquisa você tem um respaldo entre os pares. Né? Você está sempre também sujeito, e as verdades científicas, elas não são absolutas. Elas são sempre passíveis de críticas, elas são sempre passíveis de discussão, como é que eu posso dizer, de embates, muitas vezes, entre os saberes, e é exatamente nisso daí que a gente avança, né? Então, o mundo da pesquisa é um mundo muito... Porque a gente nasce pesquisador desde criança. As crianças são curiosas. As crianças, elas querem saber. O pesquisador é aquele que reconhece a humildade de não saber das coisas. Que legal. Eu não sei. Eu pressuponho. Eu tenho algumas hipóteses e eu vou lá, na realidade, buscar se essas minhas hipóteses elas são passíveis de serem verdadeiras ou não. Né? Então, por exemplo, a análise bioenergética ela tem uma série de hipóteses. A gente trabalha com a possibilidade de
estabelecer hipóteses, né? Por exemplo, uma das hipóteses centrais da análise bioenergética por exemplo, é fundamental trabalhar o corpo em terapia para que a terapia seja mais efetiva. Essa é uma hipótese. Então, se realmente faz diferença trabalhar com o corpo ou não, vamos pesquisar. Vamos ouvir os pacientes. Né? Por exemplo, na minha pesquisa, Dante, eu entrei com uma hipótese de que às vezes, como eu estava com pacientes que tinham queixas somáticas, né, e eu estava trabalhando com análise bioenergética, que era uma abordagem de cunho somático, então eu tinha a hipótese de que os exercícios e as experiências das técnicas de análise bioenergética seriam vistos pelas pacientes como fundamentais para a melhoria dos sintomas somáticos. Eu fui com essa hipótese lá. E foi com isso que eu trabalhei. Mas qual não foi a minha surpresa no final, já dando spoiler, né? Todo mundo já sabe. Qual não foi a minha surpresa? E aí, todas as pesquisas em psicoterapia mostram exatamente isso, Dante. É impressionante. Qual não foi a minha surpresa quando as pacientes disseram não foi os exercícios de bioenergética que me fizeram melhorar. Não foi as técnicas que o Pearson aplicou. Foi o Pearson. Entende? Quer dizer, contradisse a minha hipótese, mas surgiu a partir da realidade o conhecimento. Que não é a técnica. Você pode saber todas as técnicas de bioenergética. Você pode saber todos os exercícios. Mas elas disseram que as técnicas e os exercícios, na verdade, foram meios para o fim. Muito legal. Ou seja, foi através da minha escuta do corpo, foi facilitada por meio das técnicas. Quer dizer, elas enfatizaram que o que curou elas, o que melhorou os sintomas delas, foi a relação estabelecida por meio do trabalho corporal. Porque todas elas tinham tido terapias verbais antes, seja na psicanálise, seja em junguiana. Então, elas perceberam que a abordagem bioenergética trazia uma relação diferenciada para elas. Delas comigo e delas com o próprio corpo. Então, não foram os exercícios. E aí, quer dizer, isso é muito comum em pesquisa. Por exemplo, quando eu comecei a minha pesquisa, o que é que eu queria? Eu queria que elas fizessem um grupo de movimentos, justamente mais ou menos um trabalho semelhante ao da Aldiva. Elas não quiseram. Elas queriam fazer um trabalho individual. Lá fui eu mudar tudo. Então, a pesquisa envolve isso. Envolve flexibilidade, envolve humildade, envolve possibilidade de você poder reconstruir o conhecimento o tempo inteiro. Né? E envolve saber que aquele conhecimento não é uma verdade absoluta. Aquele conhecimento ele é transitório. E envolve você poder ter uma seriedade, um rigor, uma construção e uma coerência no método de trabalho. Né? Então, teoria, metodologia precisam estar bem afinadas para você poder ter um resultado de pesquisa consistente, né? E assim, até o Hugo perguntou aqui, né? Eu estava vendo aqui, né? Ele disse assim, é difícil a gente encontrar orientadores. É verdade, porque nós... e aí isso também é uma culpa nossa, viu, Hugo? Dentro da bioenergética, porque o que acontece? Nós entramos muito tarde no espaço acadêmico. E a própria bioenergética, né, tem muito poucas pessoas dentro da comunidade que se adentram dentro dos espaços universitários. Então, como é que a gente vai achar orientadores se os próprios bioenergéticos também não entram? Né? Então, isso é muito complicado. Então, o comitê de pesquisa também envolve essa necessidade de divulgar, de ajudar as pessoas a estabelecer esse diálogo com a universidade, trabalhar junto à revista do IBA, né? Então, Maê, que é uma das pessoas que está aqui nos assistindo, que está o tempo inteiro, já há bastante tempo, dentro da revista. A gente tem também Leia Cardenuto, Gary Cockburn, né? A própria Margit foi editora da revista, a Angela Coplet, quer dizer,
várias pessoas muito interessantes, né? A revista do IBA é a nossa preciosidade. Ela nos traz updates de conhecimento todo ano, de artigos maravilhosos, inclusive também de pesquisas, né, que são realizadas e que têm uma característica acadêmica, né? Não só, e vale salientar que a clínica também é uma pesquisa, né? Então, isso é muito importante. Vamos ler nossa revista, gente. Vamos consumir nosso trabalho. E a nossa revista a nossa é o nosso top de linha para a gente poder crescer dentro do nosso conhecimento, né? Então, a ideia também é articular um trabalho conjunto do comitê de pesquisa com a revista, né? Então, tanto o Maê quanto o Leia, a gente está conversando, está discutindo, como a gente pode também fazer esse intercâmbio, né? Nesse trabalho conjunto de conhecimento dentro da bioenergética também. Né? Muito bom, então, muito bom. O trabalho do... E aí, atualmente, né, só para fechar, temos eu como chair do comitê, a gente tem a Lívia, da Itália, que está participando. Nós estamos aguardando uma indicação do Nanziba para compor a terceira pessoa. E a nossa live, né, nosso bate-papo aqui, Dante, tem um propósito da gente poder convidar, né, pessoas, né, para uma reunião que a gente vai estabelecer via Zoom. Né? Inicialmente, nós vamos trabalhar com a América Latina e com os países que falam português e espanhol nessa reunião, e para as pessoas poderem juntar-se a nós. Então, pessoal da comunidade do IBA, que está devidamente inscrito, que está devidamente regularizado e recebendo os e-mails do IBA, em breve vocês receberão um e-mail em nosso nome da comissão, convidando para participar, para a gente poder estabelecer algumas diretrizes de como as pessoas da América Latina podem estar ajudando a gente do comitê a trabalhar como colaboradores nessa iniciativa de pesquisa no Instituto Internacional. Muito bom. A gente poderia, Perisson, colocar na descrição do vídeo depois essas informações, né? Perfeito. Perfeito, perfeito. E na tua opinião, né, como é que está a relação do IBA com a pesquisa e a importância da ciência? Como que tu sente que... Então, o que eu posso dizer é que esse é um papel para as novas gerações, viu, Dante? Da nossa geração aí, né? Porque existia e aí entra até numa questão que o Hugo acabou de falar aqui. Ainda existe uma certa... Tem uma parte da geração mais antiga do IBA que ainda sofre da herança, tá certo? Muito forte dos anos 50, 60, onde pesquisar, trazer informações científicas, densidade teórica era bullshit, certo? Era descaracterizar o trabalho corporal, porque no fim de tudo o trabalho corporal é o que importa. O que leva as pessoas para frente, o objetivo da análise bioenergética é ir para o corpo, trabalhar a energia, fazer a pessoa vibrar, viver mais prazer na vida dela e na sexualidade. Então, na medida em que você vai adensando teoricamente, parece que esse objetivo vai se perdendo. Né? Então, a gente está tendo aí uma nova geração onde nós estamos trazendo a necessidade de... porque também eu sou por incrível que pareça, eu na minha formação ainda ouvi, certo? De que você é muito cabeça, você tem que ir pro corpo, como se cabeça e corpo não pudessem se juntar. A cabeça é corpo. Cabeça é corpo. Se a gente vai trabalhar um corpo sem cabeça, a gente vira impulsivo. A gente vira uma pessoa irreflexiva. A gente precisa refletir. A gente precisa construir a partir das nossas práticas. Né? Então a gente precisa pensar também. Do mesmo jeito que uma pessoa que só pensa e não vai para o corpo, ela também é cindida, ela é cortada. Então a ideia é juntar conhecimento com experiência. Né? E eu, assim, eu vejo dentro da nossa comunidade uma pessoa que faz isso brilhantemente,
que eu tenho assim um respeito profundo e uma admiração é Guitonella. Guitonella é um tipo de trainer que ele escreve muito, estuda muito, extremamente denso conceitualmente, elaborou uma teoria, né, lindíssima no que diz respeito, por exemplo, à questão da organização do self, que é uma teoria hiper, ao mesmo tempo que integradora, mas inovadora dentro da análise bioenergética. E ele é um homem extremamente delicado e sensível como terapeuta. Então, essa é a nossa proposta. A gente não precisa perder nem o corpo, nem o conhecimento. Né? A gente precisa, na verdade, juntar essas duas. Porque se a gente junta esses dois aspectos, a bioenergética vai se tornar uma abordagem muito forte, muito significativa e reconhecida, porque é isso que nós merecemos pelo trabalho lindo que a gente faz. Entendeu? Então, a relação do IBA com a pesquisa é uma relação que a gente está batalhando no sentido de fazer com que o comitê de pesquisa seja um comitê efetivamente produtivo, né? Onde a gente possa ampliar, né, a construção do conhecimento, a gente possa ampliar a, a, a produção de artigos para a própria revista do IBA. A gente tem uma revista aqui no Brasil, que é a Revista Latino-Americana de Psicologia Corporal, que também é uma revista que congrega bastante pessoas, né, de forma a socializar conhecimentos dentro da própria América Latina. Então, é um espaço também da gente poder divulgar nossos trabalhos. Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem que assumir dentro do IBA a necessidade de nós ampliarmos e divulgarmos o que a gente faz com consistência teórica, mostrando nossos resultados, de como a nossa prática tem efetividade, como a nossa prática de fato ajuda as pessoas. A gente precisa disso, senão a nossa abordagem vai ficar, o que não é ruim para muitas pessoas, mas para mim é uma grande perda se a nossa abordagem ficar relegada às terapias holísticas alternativas. Sabe? Para mim é uma perda. Eu concordo. Porque não é esse o lugar que a gente merece. O lugar que a gente merece o lugar que a gente merece é de uma abordagem cientificamente reconhecida. Né? Se vai ser cientificamente reconhecida, seja pelos modos, como o Dila traz, né, quantitativos ou qualitativos, não importa. Né? Mas que a gente precisa ter esse cuidado com o nosso trabalho. Né? Porque a gente faz um trabalho muito bom. E aí depois a gente não tem que ficar reclamando, né? Porque os psiquiatras, eles só encaminham para os cognitivos comportamentais, porque os médicos não respeitam o trabalho que a gente faz, porque a academia não tem preconceito com a bioenergética, certo? Mas e nós? O que é que nós estamos fazendo para isso mudar? O que é que nós estamos fazendo para isso mudar? Porque isso só vai mudar quando a gente se implicar na construção do processo de conhecimento. E aí, né? Pereson, bom, tô adorando, as tuas palavras estão me alimentando, assim, acho que para a nossa comunidade é muito legal. Eu tenho duas perguntas. Uma que a gente já tinha combinado e uma anterior. Tu sabe dizer se na Europa eles pesquisam muito mais do que no Brasil, ou se nos Estados Unidos se pesquisa muito mais do que no Brasil? E se tu acha relevante também falar sobre isso? Olha, nos Estados Unidos a gente tem pouca... se você for fazer uma busca, né, de periódicos e de pessoas que realmente fazem pesquisa em análise bioenergética, nos Estados Unidos a gente tem muito mais porque é interessante. Eu estou falando aqui da análise bioenergética, mas o que a gente vê em termos de pesquisa está muito mais no campo da psicoterapia corporal. A bioenergética ela é só um braço pequeno de uma árvore imensa
de publicações e de pesquisas na área de psicoterapia corporal. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem a Associação Americana de Psicoterapia Corporal, né? Que é a USABP, né? Então, a associação, ela publica, ela faz eventos e ela publica artigos e a revista todos os anos, só que você vê poucos artigos da análise bioenergética lá. Isso é interessante, né? Quer dizer, uma abordagem que foi constituída nos Estados Unidos, ter poucos artigos dentro da Associação Americana de Psicoterapia Corporal, é no mínimo curioso, né? Assim como também, por exemplo, na Europa, você já tem mais pessoas engajadas nesse processo de pesquisa, né? Na Europa, você tem uma vertente mais quantitativa do processo de pesquisa, né? Então, por exemplo, esse trabalho que foi premiado, né, da Lívia Savarese. Então, ele é um trabalho quant, né? Os trabalhos da Margit Comeda, quant. Os trabalhos do Ulrich Goudart, quant, tá certo? Aqui no Brasil, a gente tem no campo pessoas pesquisando bastante também, mas já tem uma tradição mais qualitativa, né? Quer dizer, uma tradição mais próxima do que é construção de conhecimentos, por exemplo, na psicanálise, por meio dos estudos de caso, por meio, né, do fazer clínico, por meio do relato dos pacientes antes e depois, né? Você não tem, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muito pouco, na bioenergética, estou falando, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito pouco ainda, por exemplo, estudos que utilizam, por exemplo, formulários de questionários, formulários de avaliação do processo terapêutico antes, depois e um tempo depois de encerrar a terapia, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito pouco isso dentro da análise bioenergética, né? A gente utiliza mais de entrevistas, de análise de discurso, de métodos de desenho, de somagramas, etc. Aproveitando então, com a tua experiência, né, com a tua visão, como que nós, e eu me incluo, né, eu tenho os meus grupos, né, como que nós aqui, tropicais, poderíamos, né, que dicas, que caminhos tu poderia apontar para nós, por exemplo, fazermos uma pesquisa e tornar a bioenergética mais científica, mais acadêmica, sei lá, talvez um questionário antes e depois, se tu pudesse ajudar nesse campo. A ideia, eu tenho uma ideia, Dante, de a partir dessa reunião que a gente vai ter do comitê, eu lançar convidar alguns pesquisadores na área de clínica, que trabalham tanto com metodologias quantitativas quanto qualitativas, para poder dar alguns treinamentos e algumas aulas para nós. Né, de como é que a gente poderia construir instrumentos, que instrumentos a gente poderia utilizar, né? Porque, por exemplo, eu, particularmente, tenho também uma tendência mais qual, né? Mas, de pronto, o que eu posso dizer, Dante, é que, de cara, registre tudo o que você faz, né? Transforme isso em conhecimento, né? Porque a gente tem muita... A gente vai fazendo, mas a gente vai registrando pouco, né? As coisas que a gente faz. Então, à medida que você vai fazendo um trabalho, vai registrando as emoções das pessoas, as reações, né? Se você puder, por exemplo, porque toda pesquisa precisa ter autorização das pessoas que estão sendo pesquisadas. Então, vamos supor que com seus grupos de movimento você quer fazer uma pesquisa. Olha, eu quero fazer uma pesquisa com... Eu me lembro que você estava fazendo uma live sobre, por exemplo, obesidade. Fazer um grupo de movimento com pessoas que sofrem de obesidade e eu vou fazer 20 sessões de grupo de movimento e vou estabelecer um protocolo específico para, dentro dessas 20 sessões, eu avaliar se as pessoas perderam peso, ganharam peso, como foi que elas se relacionaram com o próprio peso antes e depois das 20 sessões. Aí eu vou escrever, você vai escrever cada uma das sessões como um protocolo e você vai entrevistar as pessoas, que pode ser uma entrevista em grupo ou uma entrevista individual antes e depois. E você pode, se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma nutricionista ou com um endócrino, né, você poder avaliar os resultados disso na perda de peso delas, né?
Isso é uma pesquisa. Já surgiu aí uma pesquisa maravilhosa, por exemplo, né? A Dolores, né, do Espírito Santo, ela fez recentemente uma tese de doutorado na qual ela investigou, muito interessante, com exercícios de bioenergética. Ela defendeu essa tese de doutorado há 2 anos atrás. Dolores Pinheiro. Ela trabalhou pacientes que tinham um diagnóstico de estresse. Ela submeteu esses pacientes a um protocolo de movimentos em bioenergética e ela fez uma avaliação, inclusive cerebral, tá certo? Né? Através de eletrodos, né? Antes e depois de cada grupo de movimento que ela fazia. Que legal. E aí, com isso, ela defendeu a tese de doutorado e criou e patenteou um método chamado Stress Response. E ela está aí, com um método patenteado por ela, que foi por meio dos conhecimentos que ela teve da análise energética. Olha só, né? O TRE, por exemplo, do David Berceli, que trabalha com trauma, né? O TRE foi exatamente isso. O David Berceli foi, né, criando um protocolo que está sendo trabalhado por milhões de pessoas e ele criou uma metodologia específica para trabalhar trauma, através de pesquisa que ele fez com grupos em todo o mundo. E as pessoas estão replicando a metodologia dele e alimentando esses dados da eficácia do TRE. E o TRE é nada mais é do que esse exercício bioenergético que a gente faz, Dante. Sim. Entendeu? Só que ele fez uma pesquisa, trabalhou um protocolo específico, né? Com diversos países, em diversas situações do mundo, trabalhou a conceituação neurobiológica do trauma e os efeitos neurobiológicos desses exercícios que ele propunha, e a partir daí, com os resultados positivos, ele criou um método que é próprio dele. Então, isso é pesquisa, gente. Olha a riqueza, né? Até o Hugo também tá. O Hugo está super participante hoje, né? Que é exatamente uma das perguntas nossas, né? Que você trouxe, né, Dante? Quando a gente fala de pesquisa de psicoterapia corporal, a gente tem que incluir Reich. Porque Reich foi um grande pesquisador. Ele foi um inquieto. Ele queria pesquisar a natureza da libido. Né? E aí ele foi para o método experimental mesmo. Ele foi iniciando com as pesquisas sobre sexualidade, pesquisando quantitativamente as reações neurobiológicas da sexualidade em casais. Né? Depois, ele avançou, né, através do estudo da bioenergia, chegando no orgone, incluindo pesquisas com bioquímica e biofísica, né, dentro de laboratório. Então, Reich foi um grande pesquisador. Ele é o nosso mestre maior que nos ensina da importância dos nossos pressupostos serem baseados numa mentalidade científica, numa mentalidade de pesquisa. Lowen já foi um clínico, um grande clínico. Né? Ele foi uma pessoa que contribuiu para a gente no desenvolvimento do raciocínio clínico. Mas dentro da pesquisa propriamente dita, Lowen ele não tinha esse raciocínio que o Gustavo está trabalhando, né? De pergunta, método, variável, resultado, né? O Lowen ele foi um clínico e ele registrou também muitas das impressões que ele tinha do que ele via, das evidências que surgiam a partir da clínica e criou e aperfeiçoou todo um sistema teórico dentro da análise bioenergética pelo qual a gente usa como referência na nossa base até hoje e que ampliou bastante a partir da pesquisa, né? Então, muito legal, Peterson. Eu, inclusive, anotei tudo que tu falou e vou colocar na descrição da live. Vai ser o Manual do Peterson para os pesquisadores bioenergéticos brasileiros. Opa! Ó, gente, pessoal que entrar aí no comitê de pesquisa, eu acho legal a gente bolar esse manual, hein? Vamos construir junto, eu acho que vai ser bacana, né? A gente tem no Brasil pessoas muito interessantes, que construíram pesquisas muito bacanas dentro da análise bioenergética. Então, a gente tem Odila, né, que a gente já citou,
A Mariângela Donice, que fez um trabalho muito interessante acerca do estresse em psicoterapeutas corporais, a Dolores, que eu citei aqui para vocês, a Márcia Barreto, que trabalhou com resiliência nas organizações, né? A Tânia Nogueira, que foi orientada de Paulo Albertini, que fez uma pesquisa em cima da questão dos grupos de movimento em termos teóricos, o Jovi, nosso amigão, né? Aí de lives da internet, que, olha só, pronto, o Jovi, ele é um cara que fez exatamente isso que a gente está falando. Ele trouxe um grupo de movimento que ele estabeleceu com adolescentes dentro do contexto da educação e elaborou, a partir do grupo de movimento, um método de introduzir questões filosóficas por meio do trabalho bioenergético e fundamentou e patenteou e chamou de corposofia. E tá aí. Tá aí. Né? Outro exemplo maravilhoso. Né? Rebeca, que também fez pesquisa voltada para a questão do envelhecimento. Dentro do Instituto de São Paulo, a gente tem todo um grupo que está desenvolvendo um trabalho muito interessante na área da saúde mental, né? Nesse mês de fevereiro, eu vou ser avaliador da banca de doutorado de Simone Mota, de Goiás, na qual ela fez um grupo muito interessante de mulheres em situação de vulnerabilidade social, trabalhando exercícios de bioenergética e TRE, e a influência dos exercícios de bioenergética e das práticas de TRE antes e depois do grupo, na qualidade de vida delas, uma tese de doutorado super bonita, né? Então, a gente tem muitas pessoas interessantes, bacanas, né? A Laine Pisa também, que fez um trabalho, exatamente, né, Odila? A Laine Pisa, que fez um trabalho com adolescentes na situação de aprendizagem. A gente tem, por exemplo, na América Latina, a gente pode citar o Luiz Bodio, que também tem uma pessoa no Uruguai que está desenvolvendo bastante trabalhos e orientando pesquisas no Uruguai, trazendo uma contribuição muito importante para a pesquisa dentro da bioenergética. O pessoal do Instituto Argentino também está começando a desenvolver, né, alguns processos. Em termos internacionais, a gente tem, né, eu já citei, né, o Guitonella, a Margit Cometa, a Vicente Schroeter, a Krista Ventri, o Uric, né, a Ellen Resneck-Senes, que são trainers internacionais que também têm esse espírito, essa pegada, né, de fundamentar a sua prática, de fundamentar seus artigos numa preocupação com a pesquisa e com o raciocínio científico, né? Sim, também temos Lorene e Gabriel. Só que Gabriel, né, eu não incluí aqui, ele é da nossa bioenergética, né? Mas a pesquisa do Gabriel foi uma pesquisa muito mais focada numa questão haitiana, propriamente dita, do que dentro da análise bioenergética, utilizando o referencial loreniano, né? Qual Gabriel? Lorene, O Popolo? Gabriel, isso. Popolo. Isso. E a Lorena Soares, né? Lorene Soares, né? Que fez um trabalho muito bonito também, relacionando, né, a questão da bioenergética e pensando a relação terapêutica da bioenergética como um tango, né? Porque ela tem toda uma influência, né? Ela foi um trabalho, também foi um trabalho premiado na Argentina, né? Então também nós temos pessoas muito doutora também, nós temos pessoas que, dentro do campo haitiano, se a gente for ampliar, né? A gente está falando de novo, eu estou fazendo esse recorte da nossa comunidade bioenergética e trabalhos em bioenergética, mas dentro do campo haitiano nós temos uma infinidade de pessoas que realizaram trabalhos belíssimos, né? Então, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como Recife, aqui no Nordeste, em outras cidades do Brasil, nós temos pessoas que também desenvolveram pesquisas importantes e que estão aí dando aula nas universidades e trabalhando nas graduações, né? Uma das pesquisas pioneiras em análise bioenergética, na verdade, a primeira tese de doutorado que foi publicada no Brasil em bioenergética foi do professor de Jackson Rocha, de Natal. Né? Foi a primeira tese de doutorado em análise bioenergética, certo? Que foi publicada no começo dos anos 2000, né? Inclusive foi apresentada no Congresso da Bahia, né? O professor de Jackson se aposentou, então ele se afastou
meio acadêmico, mas ele fez a primeira tese de doutorado orientada pelo professor José Tolentino Rosa, da USP, né? E aí, após o de Jackson, né, foi seguindo aí uma série de autores que a gente foi citando aqui, né, junto com todo esse pessoal. Perisson, muito bom. Eu estou super feliz, de verdade, assim. Eu recebi muito conhecimento, né? Me nutriu muito a live. Peço desculpas para o pessoal que eu não pude dar voz. Eu não queria interromper a tua linha de raciocínio. Eu imaginei que tu também estava lendo as perguntas e deixei para ti escolher responder ou não. Tiveram perguntas ótimas, né? Eu agradeço de coração. Fico muito feliz pelo teu profissionalismo, pelo amor que tu tem no teu trabalho, e penso que agora é o momento da despedida. Já? Tu... Gente, passou muito rápido. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Dante, por ter me conduzido com tanto carinho, com tanta empolgação aqui nesse bate-papo, certo? Eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo que assistiu. É um convite para vocês, né? Quem for da nossa área, dentro da análise bioenergética, que tiver interesse de participar junto com a gente desse comitê, né, que vocês vão receber em breve um e-mail do IBA oficial para fazer parte do comitê de pesquisa, né, a gente vai lançar, e aí a ideia é a gente justamente fazer primeiro alguns momentos de treinamento, ouvindo professores, pesquisadores que possam colaborar com a gente, e a partir daí estabelecer um grupo de trabalho. Eu não posso esquecer de falar de Alexandre Barreto, que foi uma pessoa que tentou congregar todas as pessoas que tinham interesse em análise bioenergética, de pesquisa em análise bioenergética no nosso país. Então, Alexandre Barreto está junto com a gente nessa ideia de colaboração e de crescimento da pesquisa, né, no nosso contexto. E eu quero saudar todo mundo e agradecer, né, agradecer também a Cristina e a todo mundo da comunidade bioenergética que me deu essa tarefa com a qual eu me sinto muito honrado, muito responsável e muito feliz de poder colaborar com a nossa comunidade internacional, como eu disse a vocês, para a gente ocupar o lugar que a gente realmente merece dentro do rol das psicoterapias. Perisson, muito bom. Uma pergunta, os interessados, né, em participar do comitê de pesquisa, a forma deles manifestarem esse interesse é respondendo ao e-mail ou falando contigo diretamente? Como é que é? Então, a ideia é a seguinte, né? O IBA estabeleceu que para participar do comitê como colaboradores tem que ser pessoas que são membros efetivos do Instituto Internacional, certo? Isso não impede que pessoas que tenham interesse na pesquisa e que gostariam, por exemplo, e quando a gente fala pessoas que estão literalmente vinculadas ao Instituto, são tanto alunos, como trainers, como CBTs, certo? Que estejam regularmente vinculados ao Instituto, né? Então, vamos supor que existem pessoas que não são vinculadas ao Instituto nesse momento, mas que teriam interesse e curiosidade de participar de alguma forma. Então, essas pessoas que teriam interesse vão precisar entrar em contato diretamente comigo, né? Para a gente poder ver como é que a gente pode incluir isso de alguma forma. Mas as pessoas que vão trabalhar, que têm interesse em trabalhar como colaboradoras efetivas do nosso comitê, precisam estar devidamente regularizadas, e aí essas pessoas receberão um e-mail na mala direta do IBA, certo? Que a Nina, nossa querida, vai enviar para todo mundo, e aí nós vamos fazer uma reunião via Zoom, numa data e hora marcados, para que as pessoas possam ter acesso e possam saber do que se trata a proposta. E essa reunião provavelmente será gravada para que as pessoas que não possam estar no dia e no horário combinados possam ver a gravação dessa reunião e, consequentemente, estabelecer junto com a gente um calendário de atividades que a gente pode elaborar para o ano de 2021. Perfeito, Perisson. Pessoal, está todo mundo aqui te agradecendo, né? Dora Falcão. Grande beijo, muito obrigado. Cristina, Odila, todo mundo
valorizando o teu entusiasmo. Eu agradeço a aula que tu deu para nós, né, nos alimentou muito, e era isso. Muito obrigado. A live vai ficar salva. Se tu puder compartilhar, pessoal, compartilhem a live e vamos colar no Perisson para a gente aprender a pesquisar e conseguir trazer toda a potência da bioenergética. Obrigado, Dante, obrigado pela oportunidade, obrigado, pessoal, todo mundo que assistiu. Valeu, Perisson. Um abração, pessoal. Valeu. Grande abraço, pessoal. Bom final de semana. Uhul!